Bem-vindo de volta. Hoje eu quero falar um pouquinho de alguns estudos que eu tenho feito por conta própria sobre psicologia e a importância da psicologia para a gente se conhecer melhor e para a gente viver a nossa vida de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais plena. Uma das fontes dos meus estudos tem sido o psicólogo Murray Stein, que é um psicólogo renomado dos Estados Unidos e que é um especialista no Carl Jung, né? O Carl Jung, esse monstro da psicologia aí que já nos deixou há bastante tempo, mas você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi, no início da carreira, foi discípulo do Freud e depois eles romperam o relacionamento deles e ele continuou durante décadas estudando, desenvolvendo teorias, vendo pacientes, né? O Jung recebia pacientes, tinha um consultório dele também e fazendo publicações. Então, uma das fontes desse estudo é um livro que eu até vou deixar o link aqui, que se chama, deixa eu pegar o nome aqui para vocês, o Jung's Map of the Soul, an Introduction, né? Então seria o mapa da alma elaborado pelo Jung, né? Um estudo introdutório aqui. Eu não sei se esse livro tem uma versão em português, vou procurar, vou deixar o link aqui, tá? Ou em português, e definitivamente em inglês tem. Tem algumas coisas muito legais. Primeiro, por que eu estou estudando isso, né? Eu acho que tem a ver com o meu momento de vida também. Quer dizer, tendo já passado dos 40, né? Já estou para maio dos 40. Cada vez mais eu acredito que a jornada de me conhecer, do autoconhecimento, é muito importante, sabe? É uma coisa que eu tenho reservado tempo para praticar, para entender, para observar como que eu ajo, por que que eu tenho certas atitudes, por que eu tenho certos pensamentos, certas narrativas na minha cabeça, até que ponto essas narrativas são verdade, são fatos ou são histórias que eu estou carregando aqui nas minhas costas há décadas. E tudo isso eu percebo que cada vez mais, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode se expressar no mundo de uma maneira saudável, nos diversos papéis que a gente tem, né? Aqui no meu canal eu falo muito de carreira executiva, que é a carreira que eu tenho, mas lógico, se você ocupa uma posição numa empresa, se você trabalha numa equipe, ou se você lidera uma equipe, viver essa jornada do autoconhecimento vai ajudar muito. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta nos líderes que eu vejo por aí no mundo corporativo é essa busca do autoconhecimento. E é o que eu sempre costumo dizer aqui, uma das melhores características de um líder, de uma líder, é se conhecer. Porque aí você vai perceber como que você impacta a outra pessoa, como que você impacta o coletivo. E a psicologia tem me ajudado muito nessa linha. Então hoje eu quero falar rapidamente um pouquinho desse livro, e esse livro traz conceitos muito interessantes. Então, começando pelo conceito do ego. E o ego, a gente tem essa ideia de falar e de rotular o ego como algo geralmente ruim. Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem um ego muito grande, egocêntrico e tudo mais, geralmente tem uma conotação ruim. Na definição do Jung, o ego é algo neutro, ele não é bom ou ruim. E o que é o ego? O ego, segundo Carl Jung, é o centro da nossa consciência, é o centro da nossa atenção, tá? Então, durante o dia, a gente se expressa através do ego. Então, quando eu estou aqui com vocês, falando, e eu estou prestando atenção no vídeo que eu estou gravando, e vocês estão prestando atenção no que vocês estão assistindo, este foco de atenção é o nosso ego ativo. Não é necessariamente algo bom ou ruim, tá? E aí a gente começa a tentar olhar para essa aplicação do ego no dia a dia. Então, por exemplo, se eu falo assim, poxa, eu
tenho estado muito preocupado com dinheiro. Dinheiro é um tópico que está na minha cabeça, preocupação financeira, de pagar as contas e tudo mais. É o seu ego que está preocupado com o tema de dinheiro, o centro da sua atenção, certo? O tema pode ser outro, pode ser qualquer outra coisa, mas enfim, tudo aquilo que carrega a nossa atenção, segundo a definição do Jung, é o nosso ego, tá? Bom, aí outro tema que ele traz, outro conceito que é muito importante, que de uma certa maneira se sobrepõe ao ego, ou se ele de uma certa maneira gruda com o ego, e a gente tende a encarar que as duas coisas são a mesma coisa, mas são diferentes. É a persona. O que é a persona? A persona, essa palavra vem lá da Grécia Antiga e tem a ver com aquelas máscaras que eles usavam no teatro grego, isso há 2, 3 mil anos atrás. E você, como um ator, você colocava uma máscara, você interpretava aquele personagem com a máscara, mas no final do show você tirava a máscara e você ia viver a tua vida. A persona são esses papéis que a gente interpreta no dia a dia, tá? Então você pode ter, lógico, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, filha, irmão, o papel de funcionário de uma empresa ou de... Todo mundo é funcionário, todo mundo tem um chefe, né? Ao mesmo tempo que você é funcionário, você também é líder naquela organização. Papel de executivo, executiva, de professor, de médico, qualquer que seja a sua carreira. Isso é a persona. A persona é o papel que a gente exerce no dia a dia, que a sociedade rotulou a gente como aquela coisa ali. Isso é muito comum, né? Numa conversa, num bate-papo, no churrasquinho no final de semana, você está conhecendo alguém. Pô, o que você faz? Qual que é a tua profissão? Ah, eu sou professor, tá? Então já coloco aquele rótulo de todas as crenças que estão na minha cabeça do que define um professor, uma professora, do que eu acho que... Como é que um professor se comporta e tudo mais, eu já coloco aquele rótulo na pessoa. Então a persona é algo que a gente... É uma máscara que a gente veste, mas é uma máscara que os outros também colocam na gente. E aí as reflexões do Jung são muito interessantes, porque ele fala que a gente precisa da persona, a gente precisa das máscaras, a gente precisa ter esses papéis sociais, mas parte do desafio é que a gente se identifica demais com essas máscaras. É quase como se eu colocasse a máscara e aí eu já não consigo mais tirar. Eu esqueço que eu estou usando uma máscara, aquela máscara passa a ser quem eu sou. E aí a vida às vezes vai te dar alguns tapas, né? E vai te derrubar e você vai entrar numa crise. Por quê? Porque às vezes a máscara vai ter que cair e você não sabe, você tem medo de tirar aquela máscara. Então, quando você está trabalhando numa carreira, numa empresa e tem aquela ideia de sucesso e a pessoa se identifica tanto com aquele cargo, com aquela posição, e aí um belo dia o que acontece? A pessoa é mandada embora. E a pessoa fica sem chão. O que é isso? É a máscara que caiu e aí você vai ter que descobrir o que está por trás da máscara. E nessa ideia do Jung, o que está por trás da máscara é o ego. Você existe como um ser humano que pensa, que sente, que se movimenta, que tem um corpo. E tudo isso consegue trazer a sua atenção para a sua vida, para você tomar decisões, para você observar as coisas. Isso tudo é o seu ego. Então, a essência do ser humano é o ego. A máscara é simplesmente alguma coisa que a gente veste. E aí eu acho que essa sacada é sensacional, porque quantas vezes a gente não vê isso no mundo corporativo, de pessoas que vestem a máscara e vão crescendo naquela ideia de carreira, e a pessoa vai tendo sucesso, entre aspas, e daqui a pouco a identificação da pessoa com a máscara é tão grande que a pessoa não consegue mais se separar. Mas lá na frente vai ter que se separar, porque ou através de uma demissão, ou através de uma aposentadoria, porque qualquer dia todo mundo vai ter que se aposentar, através de uma mudança de carreira, através de um evento de família, um evento de saúde, vai ter que se separar. Então,
lembre-se, você não é a máscara que você usa. Você é o seu ego, nesse sentido junguiano, tá? Você é um ser humano, a princípio. Na essência, você é um ser humano. Você não é a máscara que você usa. Você não é o cargo que você tem. Você não é a profissão que você tem, tá? Isso é um grande aprendizado para todos nós, inclusive para mim. Outro termo da psicologia junguiana que eu acho sensacional, e esse aqui eu não vai dar para falar muito, até porque eu estou na minha jornada de autoconhecimento. Não sou um psicólogo, não sou um especialista, sou um estudante. Mas é o inconsciente, né? O inconsciente. O inconsciente é o contraponto do ego, porque o ego é o que nos traz a consciência, o centro da consciência. Então, o contraponto do consciente é o inconsciente. E como é que o inconsciente se manifesta? Segundo Jung, uma das grandes formas de manifestação do inconsciente são os sonhos, né? Então, ele tinha muito essa técnica de dormir, de deixar um caderninho do lado da cama, e quando ele acordasse durante a noite ou de manhã, ele anotava os sonhos dele, que era uma coisa que o Freud também fazia, né? O professor dele. Mas essa ideia de escrever, de até desenhar, o Jung fazia muito isso, ele não só escrevia, ele desenhava o que ele via nos sonhos, permitia com que ele conversasse com o inconsciente dele, né? Ele entendesse o que o meu inconsciente está querendo me dizer. Porque muitas vezes o inconsciente vai trazer coisas que não são socialmente aceitas. E aí, como você não pode manifestar isso no dia a dia, porque não pega bem, a gente faz o quê? A gente reprime. E no que a gente reprime, isso está vivo dentro de mim, mas vai para o inconsciente. E aí o inconsciente você tem diversos tipos de manifestação ali, e que eu não vou entrar em muito detalhe aqui no vídeo, porque a gente não vai nem ter tempo disso, mas tem coisas que ficam ali dentro, jogadas dentro de uma caixa e a gente não abre nunca. Tem coisas que começam a vir para a superfície. E a questão do Jung é como que eu estabeleço um relacionamento saudável com tudo isso que está no meu inconsciente. Porque quanto mais saudável for esse relacionamento, melhor eu vou viver no meu dia a dia, tá? Então, por exemplo, a pessoa que não esqueceu a infância, se tornou um adulto que corre atrás de tudo, que trabalha e cumpre responsabilidades e não brinca mais, não tem um bom humor, não consegue relaxar. Para onde foi tudo esse lado bacana, esse lado da brincadeira, esse lado da flexibilidade, até a flexibilidade física? Para onde foi isso? Isso foi tudo pro inconsciente. O inconsciente está lá, está guardado num lugarzinho ali. E às vezes a pessoa tá o dia inteiro trabalhando, correndo atrás, de repente a pessoa dorme e tem um sonho de que, sei lá, tem uma criança que aparece nesse sonho e que quer brincar de jogar bola com esse adulto ou com essa pessoa, né? E a pessoa fica com aquilo ali carregando e fala, qual que é o sentido desse sonho? Qual que é o significado desse sonho? Pode ser que seja isso, pode ser que é o teu inconsciente te dizendo, poxa, existem outras coisas além do trabalho, existem outras coisas além da correria, além da responsabilidade. Vem se reconectar com esse lado da brincadeira, com esse lado da criança que está dentro de você, tá? E muitas outras coisas que acabam ficando no inconsciente porque não são socialmente aceitas e a gente não presta atenção para elas. Eu costumo dizer isso em alguns vídeos anteriores, eu acho que isso tem muito a ver com quais são os pedidos que a gente faz para a gente mesmo. Será que eu estou prestando atenção para esses pedidos ou eu estou só na correria passando por cima e deixa rolar? Um pedido que eu percebo muito em mim nessa idade adulta, nessa idade pós 40 anos, é o pedido da aventura. É o pedido de que, cara, como que eu tenho essa voz dentro de mim, né? Como que eu posso fazer com que a vida seja legal, a vida seja uma aventura, a vida seja um descobrimento,
sabe? O que você pode fazer para criar aventuras legais? Eu comigo mesmo e eu com a minha família, eu com os meus amigos, né? Por quê? Porque senão a tendência dessa vida adulta é virar correria, virar só obrigação, responsabilidade, e aí a vida fica o quê? Chata. Fica uma rotina. Então, é algo que eu percebi dentro de mim, é um pedido por aventura que, se eu não prestar atenção, ele vai ficando lá jogado no inconsciente e vai sendo trancado dentro das caixas ali dentro de mim, né? E depois isso lá na frente vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Então, vamos prestar atenção nos pedidos que a gente está se fazendo. Dialogar com esses pedidos, estabelecer uma relação saudável com o nosso inconsciente. Bom, e para terminar o vídeo de hoje, tem um outro termo que eu acho fascinante do Jung, e que talvez seja o termo mais fascinante para mim de todos, que é o self. E o self é essa palavrinha em inglês, que eu não sei nem como a gente faz para traduzir para o português, né? Mas eu acho que até nas versões dos livros e tudo mais, quando são traduzidos em português, eles deixam a versão em inglês, eles deixam self. Self seria o seu eu, a essência do seu eu, a essência mais pura, mais permanente de quem você é, tá? E o Jung, ele na descrição do self, ele traz esse lado até espiritual, esse lado metafísico de que é algo além disso aqui, é algo além dessa matéria, né, que a gente está aqui no dia a dia. Então, sei, a interpretação talvez seria do seu Deus interior, né, do seu... Trazer para um lado religioso, você pode falar em Deus interior, você pode, se você não quiser trazer para o lado religioso, mas você pode falar do seu eu mais sábio, mais perfeito, mais desenvolvido, né? E o Jung fala dessa ideia de que a vida, a jornada da vida é a gente evoluir, é a evolução da consciência, é a evolução que vai nos permitir trazer do ego, que a gente precisa de um ego, todos nós precisamos de um ego para conseguir viver, é aprimorar o nosso ego, criar consciência sobre a nossa persona, sobre o nosso inconsciente, criar um relacionamento saudável com esses aspectos de nós, para que a gente nos desenvolva cada vez mais, evolua enquanto ser humano, para que a gente traga cada vez mais o self para o nosso dia a dia. Não sei, para mim, pelo menos, tem muito a ver com viver uma vida virtuosa, tem muito a ver com encontrar a melhor versão de mim mesmo e colocar essa versão à disposição do mundo, porque não adianta também eu ficar aqui preso meditando sozinho aqui, né, no meu self e me sentir pleno com o mundo inteiro se eu não vou lá fora interagir com outras pessoas e tentar estender a mão e ajudar as pessoas e tentar fazer um impacto no mundo. Não adianta eu me trancar aqui numa caverna e ficar só querendo me iluminar sozinho. Então tem esse aspecto de estar presente no mundo, né? Esse aspecto de, em inglês até que eles falam wholeness, né? Se você se sentir pleno, isso é o self. Eu me sinto pleno, eu me sinto presente, eu me sinto preenchido por significado, me sinto preenchido por uma missão de poder fazer o mundo um lugar melhor. Eu me sinto presente no momento atual. Eu me sinto parte de um todo. Então, quando eu olho para o outro, quando eu olho para um coletivo, eu não vejo isso como simplesmente algo isolado de mim. Eu também sou parte daquilo. Se eu vejo os outros sofrendo, eu também sou parte daquilo, né? Então, tudo isso são expressões do self. E segundo Jung, grande parte da missão da vida é essa, é a gente viver esse processo que aí na tradução em português seria individualização, da gente evoluir enquanto ser humano e da gente caminhar
em direção a manifestar essa melhor versão da gente todos os dias, todos os momentos, né? Eu queria compartilhar com vocês então esses insights que eu tenho tido, tá? E convidar você para participar também comigo nesse projeto de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tá? Se você achou que esse vídeo é interessante para algum amigo, para algum colega, compartilhe e vamos cada vez mais expandindo essa rede aqui, tá? Uma ótima semana.